E na semana passada estreou o primeiro filme original da Pixar desde Viva a Vida é uma Festa, Dois Irmãos. É uma animação dirigida por Dan Scanlon, que também é diretor de Universidade Monstros, e é a primeira animação lançada esse ano também pelos estúdios da Disney. Frozen 2 não conta porque é do ano passado. Vamos falar aqui sobre tudo que eu achei desse filme e o desempenho dele na primeira semana, que não foi dos melhores. Vamos lá? Olá, bem-vindos ao canal Orelhas e Tiaras. Eu sou o Paulo Gratão e nós temos vídeos aqui sempre sobre Disney e teatro musical. Eu não vou mais falar todas as terças e quintas porque não tá rolando fazer todos os dias, mas assina o canal se você curte esse tipo de assunto, já deixa o seu like e ativa o sininho para receber quando tiver vídeo novo aqui. Como agora são menos vídeos, você vai ter tempo de ver todos. O Orelhas e Tiaras também está nas redes sociais, além do YouTube, como o Facebook e o Instagram, tudo Orelhas e Tiaras, procurando lá você vai encontrar. E eu tô no Twitter, o meu Twitter pessoal, que eu falo sobre Disney e sobre um monte de outras coisas, que é o @paulogratão. Qualquer pessoa que assistiu o filme Dois Irmãos vai falar que é um filme lindo, e de fato é. A Pixar conseguiu novamente nos emocionar com uma história linda e original, só que também tem alguns problemas que é justamente no que a Pixar mais se distancia do que ela sabe fazer de melhor, que é construir universos do zero e complexos e completos, e nesse filme eles deram uma falhada. Antes de eu entrar nisso, eu quero falar um pouco sobre como que foi o primeiro final de semana de Dois Irmãos em bilheteria. Foi a pior bilheteria da Pixar desde O Bom Dinossauro, que já foi uma bilheteria fraca. Eles fizeram 40 milhões da bilheteria doméstica, isso é muito pouco para os padrões Pixar. Algumas matérias têm tentado explicar o que ocasionou isso. Uma, que é uma justificativa bem plausível, é o marketing, que não foi um marketing massivo, como a gente viu das animações do ano passado, por exemplo. E 2, esse marketing vendia um filme que na verdade é outro. Eu acho que a confusão feita no roteiro do Dois Irmãos também confundiu a equipe de marketing, eles não sabiam o que fazer e fizeram trailers que entregavam demais da história e ao mesmo tempo não tornavam o filme convidativo. E um segundo motivo também que vem sendo apontado é que é o primeiro filme da Pixar que estreia nesse período. Esse período é o final do inverno norte-americano ali no hemisfério norte. Não é um período bom para bilheteria. Os filmes que estreiam nesse período geralmente acabam sendo esquecidos. No ano passado, por exemplo, foi o Dumbo, que foi um fracasso. No ano anterior eu nem lembro o que estreou em março. Só para vocês terem uma ideia. Agora sim, falando sobre o filme. Primeiro, a animação tá incrível, tá linda, a Pixar se supera cada vez mais. Frozen 2, que é da Disney Animation, já tinha uma animação que você já ficava de queixo caído. Agora então também tá incrível, o cabelo do Ian, as cenas de ação, a água, tá tudo muito lindo. Vale muito a pena ver no cinema por isso. Se fosse você, não perderia a oportunidade. A Pixar, na maioria das vezes, sempre começa os filmes com um grande e se, né? Começa as ideias de filmes deles. E se os brinquedos tivessem vida? E se os heróis fossem proibidos de ser heróis e estivessem entre nós? E se os carros tivessem vida? Nesse filme, por uma entrevista que o diretor deu essa semana e foi publicado no Estadão aqui no Brasil, o processo foi o inverso. Ele tinha a história, que era uma história muito pessoal, sobre ele não ter conhecido o pai dele e queria passar um dia com o pai dele, e aí só poderia por meio de mágica, por isso que eles criaram primeiro esse enredo para Dois Irmãos, e depois colocaram os elementos que seriam mágicos. Ele não queria que a história se passasse no passado, então para se passar hoje em dia e ter mágica, seria necessária uma terra que já tivesse tido contato com a magia. Por isso que o filme talvez tenha funcionado tão bem em relação ao emocional, ao emotivo. Eles conseguiram fazer um final muito agridoce, aquilo que te deixa feliz e triste ao mesmo tempo. Mas a ambientação, a criação do universo lá da cidade de New Mushroom Town, que foi a proposta deles, e esse plot de que eram seres mágicos, que hoje em dia não tem mais magia, a gente não tem tempo para entrar nisso, a gente não consegue
em viver essa história e já tá na jornada fantástica do Ian e do Barley. Que a história poderia ter sido vivida por eles, que são elfos, ou qualquer outro tipo de personagem. Não tem uma justificativa para serem elfos, necessariamente. A história é muito bem contada, é muito bem construída. Para quem não sabe do que se trata, os dois elfos, Ian e Barley, são irmãos, e no aniversário de 16 anos do Ian, a mãe dele entrega uma carta e um cajado que o pai deixou. O pai morreu antes do Ian nascer, só o Barley conheceu ele, que era para ser entregue quando os dois já tivessem mais de 16. E nesse cajado tem lá um feitiço falando uma forma do pai passar 24 horas com eles de novo. Eu acho que deveria parar por aí a divulgação, só que o trailer ainda mostra que eles conseguem só restaurar metade do pai no início do filme e tem 24 horas para tentar restaurar a outra metade do pai. Se eles vão conseguir ou não, eu não vou contar porque isso é um grande spoiler, mas eu só falo que você vai ficar feliz e triste ao mesmo tempo, e a Pixar sabe construir muito bem essa narrativa porque eles vão dando subsídios, você vai se emocionando em vários momentos da história para chegar no final e ter aquela cena que você entende porque aquilo era necessário. O filme também tem a primeira personagem assumidamente LGBT no universo Disney Pixar, que é uma guarda de trânsito. Não necessariamente de trânsito, ela é uma policial. Ela é uma policial. Ela tem uma cena apenas em que ela fala que tem uma namorada, mas eu não sei se a escolha da personagem foi ideal. Ela acaba não gerando muita simpatia no espectador, então eu não sei se o propósito foi ideal, sabe? O tempo vai dizer, mas a princípio é uma personagem bem esquecível. Eu nem lembro o nome dela. O filme tem um ótimo desenvolvimento dos protagonistas, a gente consegue crescer junto com os dois. Os dois são desenvolvidos durante a narrativa, eles começam de um jeito e terminam um filme completamente diferentes, mas os coadjuvantes ali têm um peso zero na história, eles só estão lá pra... Nenhum deles ajuda a avançar a história de fato. A mãe deles tem cenas maravilhosas, mas também... E alguns núcleos, por exemplo, aquelas fadas que aparecem no trailer, o desenvolvimento, o plot delas também não tem muito significado com a história. Elas poderiam estar lá ou não, sabe? Então, o filme ele é muito bom, ele tem grandes sacadas, a Pixar consegue colocar o grau emotivo dela de forma majestosa nesse filme, que é o grande apelo, na verdade, mas ele peca em muitos aspectos que fazem lembrar um filme Disney Animation, que a Disney Animation costuma dar essas gafes, mas a gente perdoa porque é a Disney, não a Pixar. A Pixar costuma fazer coisas muito redondas, muito perfeitas. E mesmo a questão emocional do filme, que eu falei que é o ponto alto e realmente é muito boa, é o que vale o seu ingresso, além da animação, claro que eu já falei que tá linda, mesmo assim essa premissa não é muito original. No ano passado, a DreamWorks trabalhou muito bem essa questão do pai que não era conhecido e o filho que quer correr atrás em Abominável. E eu até acho que em Abominável eles conseguiram trabalhar de uma forma melhor do que em Dois Irmãos. Em Dois Irmãos tem um final diferente de Abominável. Os dois filmes são muito parecidos, na verdade, né? A diferença é que um é com seres mágicos, o outro não tem magia partindo da protagonista, tem um personagem que é mágico, é outra coisa. Mas a motivação nos dois filmes é exatamente a mesma. E esse filme, muita gente também me diz que ele não parece um filme Disney, muito menos Pixar, então eu acho que ele se aproxima muito do que a DreamWorks faria. É isso. Ele se aproxima do que a DreamWorks faria. Bom, a gente tem mais uma animação Pixar esse ano, que é a Soul, que estreia em junho, e tem a Raya and the Last Dragon, que eu imagino que vai ser Raya e o Último Dragão, da Disney, que estreia em novembro, aqui deve chegar em janeiro. Me conta aqui embaixo se você assistiu Dois Irmãos, o que você achou desse filme. Eu sei que todo mundo vai metralhar, porque todo mundo amou o filme, mas a gente precisa reconhecer que a Pixar sabe fazer melhor. Se a gente tá cobrando é porque a gente sabe que eles têm capacidade. Me conta aqui embaixo que eu quero saber. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.